and welcome to I Learn English. My name is Jed, and I will be your tour guide of the English language. In this lesson, we will be talking about vowels and their critical importance in general in understanding English, and also the huge role they play in pronunciation. So first, I will explain it in English, e depois eu explico em português. So let's get started. We'll start the class with an introduction, which is kind of actually more of a historical introduction in this lesson. We'll talk about long and short vowel sounds, as well as a couple more essential vowel sounds that you need. Then we'll follow it with a pretty complete list. Also, we'll discuss tense and lax vowel sounds and how to use those and how to tell with those. We'll talk about another interesting pattern with nouns and verbs. Then we'll talk about what I call the king of phonemes, one of the most ubiquitous sounds in English, and end with some final thoughts. To get started, I'd like to say that every language is alive and constantly evolving. English is a little unique because it's a mixture of many different languages. Every vowel in English has at least two pronunciations, and every vowel is voiced. So the most common question I get asked is why? Why doesn't English have consistent rules? Why is the spelling different than the pronunciation? Why is written English different than spoken English? So one of the easiest ways to answer it is history. And as we can see on the picture on the left, various tribes from Northwestern Europe and also Northern Europe sailed west and inhabited what is now the British Isles. They spoke a variety of languages, and then due to many historical events after, English just became mixed with a bunch of different languages. The slide on the right breaks down the word origin of all the words in English. Are they coming from Germanic languages? Are they coming from French languages, specifically French from the 1400s to the 1800s? Are they Latin-based? Are they derived from proper names? So this is the general overview of kind of a very brief history and the etymology of English words. Now we're going to talk about long and short vowel sounds. So short vowel sounds, I call them caveman sounds, are really common, and we see them especially in short words. I call them caveman sounds because they're like ah, eh, o, No, they're very short, they're brief, they're caveman sounds. Long vowel sounds actually say the name of a vowel when you pronounce the words. For example, we hear the letter A with say. We also hear the letter A with they. Seem and scream, we hear the letter E. Bite and might, we hear the letter I. Go and snow, we hear the letter O. And you and few, we hear the letter U. So that's the first distinction, is short vowel sounds and long vowel sounds. Short vowel sounds are caveman sounds. Long vowel sounds actually say the name of a letter. A few more sounds to be aware of with vowels. Y is sometimes used as a vowel, generally in pretty short words, but it virtually always has either a long E or a long I sound, such as money, funny, and happy all have a long E sound for their Y, but try, fly, Y have a long I sound. Words that end in either OW, OU, or OUSE have a slightly different sound, and it's usually represented with the symbol I put in the slide, but it's the ow sounds. So now, how, wow, pound, house, mouse, those are all words that have that ow sound. And finally on this slide, some vowels cause the rounding of lips in English, such as the O and to. And this is something I wanted to bring up because it's not present in every language. But to properly make that oo sound, you do have to round your lips, such as in blue, fruit, neutral, new, to as the preposition, and to like the number.
So on the next two slides, I'm going to provide you a fairly complete, I won't say 100%, but fairly complete list of all the letter combinations and patterns that make up the different vowel sounds in English. We're going to start with the short vowels, which remember are the caveman sounds. And if we look at the A, I have an A with an underline after, meaning that the short sound can come at the beginning of a word, as in apple. Underneath, I have underline A underline, showing that the short vowel sound can also happen in the middle of a word, such as cat. What I'm going to show you all next is a fairly complete list. I won't say 100% because there might be some I haven't thought of, but a fairly complete list of all the different letter combinations to make the different long and short vowel sounds. We're going to start with short vowel sounds. And remember, those are caveman sounds. A, I, O, For the letter A, the short vowel sound can come at the beginning of the word, such as apple, or in the middle of a word, such as cat. Same with the letter E. It can also come either at the beginning or the middle of a word, but as you can see below with words such as bread or said, that it's not always just made or produced with the letter E. Next, we have I, as in Italy or sit. Next, we have O, which can come in the form of offer, hot dog, want, all. So again, we can start to see that not every letter always corresponds to the sound. And we can have different letter combinations that actually produce sounds that they don't look like. And finally, we have U. And as we can see, the short U sound can come at the beginning of a word, such as under. It can come at the middle of a word, like cut. Can also be used with an O, like month. Okay, so here's a chart showing a fairly extensive list of the short vowel sound letters and combinations. Next is a list of, again, I won't say all, but the vast majority of long vowel sound combinations. And we can see with A, there's A blank E, AY, AI, EY, EA, EIGH, AKA. So there's a variety of different combinations that produce a long A sound. E also has an E blank E. It can be at the very end, like he or be. Then we have a double E, like C. We have EA in the middle of a word, like beat. Then we have EA at the start of a word, like each. Then we have IE, like peace. We have happy, where we have a long E sound produced with a Y. Movie, ending in IE, and money, ending in EY. I also has a variety of different combinations. There's I blank E, Y blank E, ending in a Y like fly, ending in IE like pie, IGH like night, IND like kind, ILD like child, and IGN like sign. Then we have O with an O blank E like hope. Words can end in an O, a long O like go. We have OE such as toe, OW such as slow, OA such as boat, and OUGH such as though. Finally, we have U with U blank E such as cute, and the suffix of EW such as few. So this is the vast majority of the letter combinations that make up long vowel sounds in English. Do you need to memorize this list? No, probably not. There are some people who love grammar that love stuff like this, such as myself, but the main idea here is to start identifying patterns. And in the next couple of slides, we're going to take a look at some of the most common vowel patterns in English. The most common vowel pattern and the easiest way to change a vowel from its short sound to its long sound
is to add an E at the end of the word, which you probably noticed on the last slide. Hat can be turned into hate. Her can be turned into here. Bit can be turned into bite. Hop can be turned into hope. And hug can be turned into huge. This pattern is called vowel-consonant-vowel, or VCV. And the VCV pattern can be used with every vowel in English. So it's a good tool to be aware of. Tense and lax vowel sounds are also very interesting in English. And we need to remember first about voiced and unvoiced sounds. Voiced sounds make our throat vibrate, like zoo, and unvoiced sounds do not make our throat vibrate, like see. And this concept of voiced and unvoiced sounds changes the way certain vowels are pronounced in English. And basically the rule is when a word ends in an unvoiced sound, it usually makes the vowel tense, such as sat, bet, step, check, sit, lift, hop, stop, box, cut, must. So the vowel is stronger, is tenser, when there's an unvoiced sound following it. But when a word ends in a voiced sound, the vowel usually softens or becomes lax, such as bed. We don't say I'm going to bed. Bed, spend, leg, bid, bin, dog, bond, sun, funny. So these voiced and unvoiced concepts are interwoven into the pronunciation and are really important to understand and are very helpful for pronunciation. The last pattern we're going to focus on in this lesson is vowels with respect to nouns and verbs. And this is a pretty interesting rule, and it's pretty simple. In general, when a two-syllable word is a noun, the stress is placed on the first syllable, such as record, suspect, rebel, object, recall, and present. Yet, when the word is a verb, the stress is put on the second syllable, such as record, suspect, rebel, object, recall, and present. So it's interesting how the part of speech influences the pronunciation in English. No, children, you're not seeing things. This, my little friends, is a schwa. Okay, certainly I could not have a lesson on vowel sounds without giving a shout out to the king of American English phonemes, the schwa. Okay, the more you learn and poke around English, you'll notice this sound is everywhere. And the schwa is just the sound of But take a look at this list of words that I put below. Some. It's not som or somi, some. Other. Even the letter A. Some people say, do you have $1? An apple. Again. Above. Gonna, which is spoken, not written, or texted also. Love. Ton. The. Front. Today. And the linguistic symbol is the upside down E. And this is by far, I would guess, the most common sound in American English. So definitely something to be aware of. And some final thoughts. Remember the idea of voiced and unvoiced sounds. Just be aware of that always in English. Every vowel is voiced. Remember that each vowel has at least 2 sounds. Short vowels are like caveman sounds, o. Long vowels say the name of the letter. For example, we hear the letter A in play. VCV is the most common pattern for vowels. Voiced and unvoiced letters influence a vowel's sound with regard to tense and lax vowels. And remember our friend the schwa. So those are the main ideas for vowels in English. Thank you all so much for watching. Please feel free to send any questions, comments, ideas, suggestions into the comment box and I'll respond. And now we will continue the class in Portuguese. Oi, gente, vamos falar sobre vogais.
e vamos fazer uma introdução. E a introdução para essa aula é histórico. E vamos falar sobre vogais curtos e longos e mais alguns. Uma lista, uma lista bem completa. Não sei se é 100%, mas é bem completa. VCV e alguns padrões de vogais. E, finalmente, o rei dos fonemas, o schwa. E depois vamos fechar. Primeiro, queria falar que idiomas, e qualquer idioma, é vivo e evoluindo, sempre. Pensa na sua idioma há um século. Tipo, português, não sei, vocês podem me informar, pode ler português sei lá, da época do Shakespeare ou algo assim, não sei. Mas sempre está vivo e evoluindo. E inglês é uma grande mistura. Uma grande mistura. Cada vogal, vogal, né? Cada vogal tem um mínimo de 2 pronúncias e cada vogal é voiced. Tá, isso é a primeira parte da introdução. Agora vamos falar sobre um pouco de história. Tá, na foto no esquerdo, com o mar, está mostrando os tribos dos anglo-saxons, dos alemães antigos. E foi o noroeste de Europa e a norte da Europa. Tipo os Vikings. Os Vikings e os europeus foram para o oeste de navio, né? Não foi navio nessa época, foi barquinho, que às vezes que você tem risco de afogar, né? Mas alguns chegaram e foi uma grande mistura. E depois temos a história do mundo, de o Império Romano, e os romanos conquistaram os gregos, e também tem influência de francês, e é francês antiga. É francês antigo, tipo do século 1400 até tipo 1800. Então, inglês é uma grande mistura. E geralmente isso é a resposta quando um aluno me pede por quê. Por quê? Porque a história é saiu uma pizza e saiu inglês. Vamos começar com long and short vowels. Short vowels são breves, e são tipo, não sei como se chama caveman, tipo Flintstones. A, E, O, A. Esses são short vowel sounds, porque lembra, em inglês não tem acentuagem. Seria muito mais fácil se tivesse, mas não temos. Nos long vowel sounds, você fala o nome do letro quando você fala a palavra. Por exemplo, say. Eu falo a letra E em say. Pode ouvir E em say. Também, nem sempre está conectado ao vogal. Por exemplo, they também tem som de E. Então, não é consistente igual ao português, porque a gente já acabou de falar. Também com long E, seem, scream, bite, might, go, snow, you, few. Esses são os long vowels. E você fala o nome da letra mesma. É letra, alguém pode me corrigir. Mas é bem importante, é a primeira coisa, e é bem importante reconhecer essa ideia de short vowel e long vowel sounds. Ok, inglês não é tão limpo, então temos mais alguns. Às vezes, Y é usado para um vogal, mas geralmente é para o som de long E ou long I. Por exemplo, money, funny, happy. O Y tem o som de I, long E, porque está falando I mesmo, money.
funny, happy. Também pode ser o long I. Try, fly, why. Então, Y pode ser ou long I ou long I. Também temos palavras que terminam com OW, OU, OUSE, que tem um som um pouco diferente. E em linguísticos, temos esse símbolo, mas é AU. É AU, now, how, wow, pound, house, mouse. Tá? Essa é uma pronúncia também. Finalmente, temos alguns vogais que você precisa arredondar as lábias. Tipo U. Tipo o U em to. Or blue. Or fruit. Or neutral. Or new. Or to, tipo preposition. Ou to, tipo número. Então, mais alguns sons para identificar. Nesses 2 slides que vem, eu botei uma lista, não vou dizer que é 100%, porque pode ser que eu esqueci algo, mas é bem completo, com todas as combinações e padrões para short vowel sounds e long vowel sounds. E vamos começar com os short vowel sounds. E lembra que os short vowel sounds são tipo caveman. A, E, O, A. E com letter A, pode acontecer no início de uma palavra, tipo apple. Também pode acontecer no meio de uma palavra, cat. Com I, quinta letra do alfabeto, English E. Pode também acontecer no início de uma palavra, tipo enter. Ou no meio, tipo bet. E nem tem que ser só I. Pode ser IA ou IA, tipo bread ou said. Porque, história. I, English I, o nona letra do alfabeto, pode ser no início, tipo Italy, ou pode ser no meio, tipo it. Ou pode ser no início, offer, pode ser no meio, hot dog, pode ser WA, tipo want, pode ser A, tipo all. Finalmente, temos U, que pode ser no início, tipo under, pode ser no meio, tipo cut, pode ser com O, tipo month, não é month, month. Então, aqui é a lista dos short vowel sounds. Oh my God! Sim. Aqui é todas as combinações que podem produzir long vowel sounds. E, olha, tem que decorar? Não. Mas começa a identificar padrões, tá? Rate, play, main, they, great, ate, slay, vacation, and with E, here, he, see, beat, each, peace, happy, movie, money, with I, like, type, fly, pie, night, kind, child, sign, with O, hope, go, toe, slow, boat, though, and with you, cute and few. Então, começa a identificar padrões e vamos falar sobre algumas das padrões mais comuns. A primeira padrão que a gente vai analisar é o Vowel-Consonant-Vowel Pattern. E imagino que você já percebeu que pode mudar o som de um vogal de short vowel sound para long vowel sound
se você botar um i no final da palavra. Hat, hate, her, here, bit, bite, hop, hope, hug, huge, okay. Essa padrão a gente chama de VCV, Vowel-Consonant-Vowel, e pode usar com qualquer vogal em inglês, é o universo. Agora vamos falar sobre tense e lax vowels. Para isso, tem que lembrar a ideia de voiced and unvoiced sounds, e que voiced sounds faz vibração na garganta, tipo zoo, e unvoiced sounds não faz vibração na garganta, tipo C. Ok. E essa ideia de voiced and unvoiced sounds pode mudar a pronúncia de uma vogal, de um vogal. E a ideia é, quando uma palavra termina num unvoiced sound, o vogal vai ficar mais tenso. Sat, bet, step, check, sit, lift, hot, stop, box, cut, must. Não é sat, bet, step, check. Sat, bet, step, check, sit, lift. Então, como o último som é unvoiced, o vogal fica mais tenso. Contudo, quando uma palavra termina com um voiced sound, o vogal fica mais suave, mais relaxado. Bed, spend, leg, bid, bin, dog, bond, sun, funny. Então, depende no último som de, geralmente, palavras curtas, mas tem que pensar nisso, e é por isso que gente pode pedir, mas como é? É bet or bed? São diferentes. Bet termina com um som unvoiced, T. Então é mais forte, bet. Mas bed termina com um som voiced. Então é por isso que é mais suave. A gente não fala, I'm going to bed. I'm going to bed. Então, ajuda muito. A última padrão que vamos identificar hoje é essa conexão com a pronúncia de substantivos e verbos. E, em geral, quando uma palavra com 2 sílabos é um substantivo, o ênfase vai no primeiro sílabo. Record, suspect, rebel, object, recall, present. Porém, quando a palavra é um verbo, o ênfase vai no segundo sílabo. Record, suspect, rebel, object, recall, present. Então, é um ferramenta bem poderoso. Tem que identificar. Eu estou usando a palavra como substantivo ou um verbo, porque vai influenciar a pronúncia. Beleza. Oh, children, you're not seeing things. This, my little friends, is a schwa. Ok. Eu não posso fazer uma aula de vogais sem falar sobre o schwa. E simplesmente o schwa é o som de a. Mas é onipresente em inglês. É por isso que eu falei o ré dos fonemas. Porque o mais que você aprende inglês, o mais que você vai perceber esse som. Tipo some, other. Algumas pessoas falam a call, algumas pessoas falam a call, or an apple, again, above, gonna, que você fala ou escreve num texto, mas nunca em uma situação formal. Love, ton, the, front, today,
Então, é onipresente. É muito importante que você fique ligado com o schwa. Para fechar, primeiro, obrigado, porque eu sei que foi uma aula muito longa. Mas lembra a ideia de voiced and unvoiced sounds, porque são bem importantes na pronúncia de inglês. Lembra que todas as vogais são voiced. Cada vogal tem um mínimo de 2 sons. E lembra que short vowels são tipo caveman sound, a, e, o, a. Long vowels falam o nome da letra, tipo A em play. VCV é a padrão mais comum para fazer um long vowel sound. Voice and unvoiced letters influencia a pronúncia de vogais para fazer ou tenso ou relaxado. E finalmente, lembra de nosso amigo schwa. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, pergunta, indicação, correção, pode mandar para mim no comment box e a gente fica falando. Muito obrigado, boa sorte e bons estudos.